Sabe, sair do modo automático da câmera é o primeiro passo para a gente ter de verdade o controle criativo nas mãos. E para isso, tem um conceito que é a base de tudo: o triângulo da exposição. É nele que a gente vai mergulhar agora. Mas antes de mais nada, vamos pensar numa coisa. Além do que a gente está fotografando ou do enquadramento, o que tecnicamente define uma foto? O que de fato acontece naquele instante em que o botão é pressionado? A resposta é essa. Simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Fotografia é, na sua essência, desenhar com a luz. E para ser um bom artista, a gente precisa dominar a ferramenta. E a nossa ferramenta é a luz. E é aqui que a mágica acontece. Não se trata de um ajuste isolado, mas de uma verdadeira dança. Um equilíbrio perfeito entre três elementos que precisam conversar entre si o tempo todo. Exatamente isso que a gente vai desvendar. Ok, então vamos fundo nisso. O nosso primeiro ponto é justamente entender essa interação, como esses três pilares se apoiam para criar a exposição ideal. Bom, esse é o famoso triângulo de exposição. Ele nada mais é do que a relação inseparável entre esses três ajustes: abertura, velocidade e ISO. Juntos, eles decidem quanta luz vai chegar no sensor da câmera. A grande sacada é a seguinte: quando a gente muda um deles, quase sempre precisa ajustar um dos outros dois para compensar e manter a foto equilibrada, sabe? Nem clara demais, nem escura demais. Agora, para entender isso de um jeito que nunca mais se esquece, essa metáfora da torneira é simplesmente perfeita. Pensa que a gente está enchendo um copo d'água. A abertura é o quanto a gente abre a torneira, a velocidade é por quanto tempo a gente deixa essa torneira aberta e o ISO seria a sensibilidade do copo, ou seja, de quanta água ele precisa para parecer cheio. Faz sentido, né? Se a gente abre a torneira no máximo, precisa de bem menos tempo para encher o copo. É exatamente assim que esses três elementos se equilibram na fotografia. Vamos começar detalhando o primeiro pilar do nosso triângulo, a velocidade. Além de ajudar a controlar a luz, o superpoder criativo dela é manipular o tempo e o movimento. A definição é bem direta, na verdade. A velocidade do obturador é literalmente o tempo que a cortina na frente do sensor da câmera fica aberta, deixando a luz entrar. Isso pode ser medido em frações de segundo, tipo 1.000, ou até em vários segundos. E olha só que legal o impacto dessa escolha. Com velocidades bem rápidas, tipo 1000 avos, dá para congelar um pingo de chuva caindo, um atleta no ar, a cortina abre e fecha num piscar de olhos e por isso entra menos luz. Agora, com velocidades lentas, a cortina fica mais tempo aberta, capturando o rastro do movimento. Pensa naquelas fotos de carros à noite que viram riscos de luz ou no efeito de véu de noiva na água de uma cachoeira. É pura física e arte. Então, a escolha depende totalmente da intenção. Para capturar a energia de um jogo, a agitação de uma criança correndo, velocidades rápidas são a pedida. Agora, para passar uma sensação de calma, de passagem do tempo, ou para criar arte pintando com luz no escuro, as velocidades lentas são as nossas melhores amigas. Certo, vamos para o segundo pilar, a abertura. Se a velocidade controla o tempo, a abertura vai controlar o espaço e principalmente para onde a gente quer direcionar o olhar na foto. A abertura, que também é chamada de diafragma, funciona como a pupila do nosso olho. É um buraco dentro da lente que abre e fecha para controlar quanta luz vai passar. E a gente mede o tamanho dessa abertura nos chamados números f, ou f-stops. E aqui tem um detalhe que no começo parece meio contraintuitivo, mas é crucial. O número f pequeno, como f/1.8, significa uma abertura bem grande. Entra muita luz e, de quebra, cria aquele fundo desfocado maravilhoso que todo mundo ama, o tal do bokeh. Por outro lado, o número f grande, tipo f16, significa uma abertura bem pequena. Entra pouca luz, mas em compensação tudo fica focado, desde o primeiro plano até o horizonte. Na prática, fica fácil de ver onde usar cada um. Para retratos, quando a gente quer destacar a pessoa do fundo, aberturas grandes são perfeitas. Já para fotografar paisagens ou arquitetura, onde cada detalhe da cena é importante, as aberturas pequenas garantem que tudo fique bem nítido. E chegamos no terceiro e último elemento do triângulo, o ISO. Uma boa forma de pensar nele é como o nosso plano B, a nossa ferramenta para quando a luz do ambiente simplesmente não ajuda. O ISO basicamente é um ganho eletrônico. Ele não aumenta a quantidade de luz que entra na câmera, mas sim a sensibilidade do sensor à luz que ele já recebeu. Um ISO mais alto deixa o sensor mais receptivo, o que permite fotografar em lugares mais escuros. Mas, como quase tudo na vida, existe uma troca. Usar um ISO baixo, tipo 100 ou 200, resulta em imagens super limpas com a máxima qualidade possível. Conforme a gente vai subindo o ISO para conseguir fotografar no escuro, um efeito colateral começa a aparecer: o ruído digital.
Sabe aquela aparência granulada na foto? É isso. As câmeras de hoje são incríveis e lidam muito bem com isso, mas o ruído ainda é um fator para a gente ficar de olho. A regra de ouro é: mantenha o ISO sempre o mais baixo que a situação permitir. Num dia de sol, ISO 100 é perfeito. Agora, num show com pouca luz, onde não dá para usar flash nem tripé, subir o ISO para 1600, 3200 ou até mais se torna uma necessidade para não perder a foto. Muito bem, agora que a gente já entendeu cada peça do quebra-cabeça, vamos para a parte mais importante: juntar tudo. Vamos ver como esse triângulo funciona na prática, em situações reais. Essa tabela aqui resume tudo de forma genial. Percebe como os ajustes mudam completamente dependendo da nossa intenção e da luz disponível? Para um retrato, a prioridade é a abertura grande, tipo f1.8, para desfocar o fundo. Aí a gente ajusta a velocidade e o ISO para a luz ficar certinha. Já numa paisagem, a prioridade muda. A gente quer uma abertura pequena, como o f16, para tudo ficar nítido. Só que isso deixa entrar pouca luz, então a gente precisa de uma velocidade mais lenta, e aí um tripé se torna essencial. Cada cenário pede uma decisão, um equilíbrio diferente. E aqui a gente chega no coração da fotografia manual. Não existe uma configuração certa para tudo. O que existe é a configuração certa para aquela foto que a gente quer criar. A técnica existe para servir a nossa visão. Então, antes de levantar a câmera, a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é a minha prioridade aqui? É congelar o movimento de um passarinho? Então, o nosso ponto de partida é a velocidade. É isolar uma pessoa no meio da multidão? A gente começa pela abertura. É garantir a máxima qualidade de imagem numa paisagem? O ideal é manter o ISO o mais baixo possível. A prioridade criativa é que vai dizer qual ponto do triângulo a gente ajusta primeiro. E para fechar, essa frase resume tudo. Aprender a equilibrar abertura, velocidade e ISO não é só um exercício técnico, sabe? É o que destrava a nossa capacidade de transformar a imagem que está na nossa cabeça para a imagem que o sensor vai capturar. É, sem dúvida, a base da liberdade criativa na fotografia.